Oi, oi, você está no canal Papo de Mídias, eu sou Érica Azusa e esta é a série de videocasts com trechos do nosso podcast Papo de Mídias. No vídeo de hoje você vai conferir o bate-papo que eu tive com o Felipe Câmara, ele que é designer e professor de multimídia do IFRN, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Roda a vinheta. O assunto do episódio 22 do podcast Papo de Mídias foi sobre o fenômeno do binge-watching. Este hábito de assistir programas de TV, séries, filmes por horas seguidas. Você tem este hábito? Conta aqui pra gente nos comentários. Além do Felipe, representando os nossos ouvintes, participaram a jornalista Michele Pessoa e o estudante de Tecnologias Educacionais Vitor Câmara. Confira. O watching, ele vem ali do inglês, se a gente for fazer uma tradução literal, seria assistir com devoção. Então, você ficar aficionado por alguma coisa que você está acompanhando ao ponto de não conseguir largar dela, não conseguir se livrar dela. Assim, a gente sabe que as produções mais recentes, até a estrutura dos streamings, principalmente a da Netflix, que é a líder do segmento hoje em dia, já favorece esse tipo de hábito nos espectadores. Então, quando você começa a ver um episódio, por exemplo, de uma série, ele já pergunta ali se você quer pular a abertura. Por vezes ele já pula a abertura automaticamente. Quando você termina um episódio, e aí ele já pergunta se você quer pular os créditos e passar para o outro episódio, ou assistir aqueles créditos até o final, que numa série da Marvel, por exemplo, acaba sendo essencial ali, porque tem as surpresas, né, das cenas pós-créditos. Mas a Netflix, ela faz isso justamente para reter o espectador ali na plataforma. E a gente acaba estendendo um pouco para essa questão das redes sociais. Tem até um documentário da própria Netflix que fala sobre isso, né, que é o dilema das redes, que, assim, no serviço gratuito, digital, a gente paga com os nossos dados. Então, é muito interessante para essas empresas, essas grandes corporações como Facebook, Netflix, entre outras, que a gente esteja ali preso na plataforma deles. Claro, a Netflix ainda não tem anúncio, a monetização dela vem das assinaturas, e ela tem testado aí maneiras até de cortar aí o acesso compartilhado, como a gente estava discutindo ali no começo da troca de senhas, compartilhamento de senhas, justamente para aumentar esse ganho. Né? Sim. E aí, quer falar? E aí, pronto, ela já tem uma estrutura que favorece esse tipo de hábito, né, de manter a gente preso e assistir uma série em sequência, e quando acaba uma série, ela já joga ali uma sugestão de filme. Né? Quando a gente cria conta na Netflix, a gente preenche um cadastro ali, um perfil de tipo de produção que a gente gosta de ver, terror, ação, aventura, ficção científica. Então, cria-se uma bolha que permite que o sistema jogue sugestões para a gente de conteúdos dele, do acervo, para nós, né? Seja quando a gente está ali terminando de ver um vídeo, ou seja quando acessa ali para pesquisar, eu quero ver alguma coisa, não sei, ele já joga ali separado, de acordo com o perfil que a gente cadastrou. Só que esse hábito de assistir em maratona não é tão recente assim, né? Para a galera que já nasceu imersa aí nesse contexto do streaming, é uma coisa completamente assim, normal. Mas para a gente, que a gente pegou ainda uma fase ali da TV aberta, da TV paga, onde as séries americanas elas tinham episódios compartilhados, expostos semanalmente, a gente tinha que assistir, ele era condicionado a assistir toda semana aquele episódio. E passava a semana... né? Tinha que agendar, assim, se você não tivesse diante da TV naquele dia, naquele horário, você ia perder o episódio. Pois é um contexto que a gente vivia condicionado à televisão, não é? Porque, assim, tipo, estou aqui ocupado com a minha coisa, com o meu estudo, meu trabalho, mas, olha, daqui a pouco vai começar a série que eu gosto de ver. Se eu perder na TV aberta, a gente não tinha como rever, né? Só se fosse não vale a pena ver de novo. Mas na TV paga, eles ainda tinham um hábito, ainda tem hoje em dia, né? A HBO faz isso, de exibir o último episódio antes do episódio inédito da semana. E quando é episódio final de temporada, eles fazem a maratona, né, dos episódios de toda a temporada e encerra a maratona com o episódio inédito, que é o fechamento ali
daquela parte da saga. Uhum. Mas, assim, embora a gente não tivesse, a gente fosse condicionado pela TV aberta, o paga, a assistir esses episódios semanalmente, que é que alguns operadores de streaming vem fazendo recentemente, quando saíam os boxes de DVD, né, que a gente comprava, o pessoal maratonava e chamava os amigos, né, de se reunir em casa. Não sei se você já chegou a fazer isso, se reunia com a galera em casa, vamos assistir o DVD 1, DVD 2, DVD Já. 3, né? Senhor dos Anéis, Matrix. Ah, sim, chegamos aí no filme, né, que é coisa muito importante. Olha, tive amigos que maratonavam ali 9 horas de Senhor dos Anéis. Levando para o lado do consumo. Hoje a gente tem a narrativa transmídia e o crossover, né? E a gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão utilizando não só o audiovisual, mas também ele, né, enquanto consumo, para uma forma de relaxar, desopilar, ou sair daquele meu lugar da diária, da rotina, né, do estresse, né? Você vê que isso pode adoecer um pouco, né, o indivíduo com tantas maratonas, né? Porque eu fui pesquisar um pouco o assunto e eu descobri amigas que fazem 10 horas, né, por dia de maratona, né? Uma que faz 5 horas, né? Que tem crianças pequenas, então, quando consegue fugir, corre para os seriados, né, para os filmes, e usa isso como aquela válvula, né, que a gente tanto precisa. Bom, já existe pesquisas acerca desse assunto, né, desse hábito, e aí, só que os resultados delas são voltados mais para a galera que é hardcore, sabe, que maratona mesmo, é aficionada. Por quê? Quais seriam os efeitos de médio e longo prazo para um pessoal que acompanha muito, faz muito maratona de séries? Aí tem obesidade, pressão alta, hipertensão, glicose alta, colesterol alto, porque acaba se tornando uma pessoa sedentária, sabe? Então, está muito preso dentro de casa. Isso prejudica até as relações interpessoais, familiares e no trabalho e nas outras atividades que, porventura, a pessoa venha a ter. E dependendo aí do tipo de conteúdo que ela assiste, pode provocar até uma alienação acerca da realidade, né? Então, ela acaba se tornando ali condicionada a uma visão do tipo de conteúdo que ela está consumindo, que pode ser, e ela pode fazer uma distorção ali na mente dela em relação ao que ela tem de fato ali na vida, no cotidiano dela. E muitas vezes, né, é difícil a pessoa perceber que está passando por isso, né, Michele? Assim, às vezes você precisa ter uma atenção especial, sei lá, alguém da família, você percebe que essa pessoa está completamente isolada socialmente, né? Você convida para fazer um call aqui com a família, nunca quer participar, né? Você percebe que aquela pessoa não tem outro assunto, só fala daquele assunto, pode ser indícios, né? Então, eu acho que cabe muito também, né, Felipe, da gente observar o outro, né? Às vezes até amigos mesmo, assim, porque realmente são situações que, assim, o binge watching, quando ele é extremamente exagerado, ele pode gerar muitas doenças. O Felipe citou exemplos aí também, e muitas vezes essas doenças elas começam com uma simples fadiga, né? Um simples cansaço, e começa com a falta de uma qualidade de sono, você não consegue dormir direito, né? Por vários e vários dias. Então, eu acho que é interessante tanto para a gente se observar, porque a gente se envolve mesmo, né, com essas histórias, ainda mais agora em pandemia, mas também observar os nossos amigos, observar os nossos colegas. A gente não vê tantos crossovers quanto a gente queria ver. Eu quero muito ver vários crossovers, inclusive alguns são anunciados, é feito todo buzz, e aí depois murcha, não acontece. Como que você vê, Felipe, essa estratégia do crossover, e por que assim, a gente não consegue vê-la mais, com tanta, talvez tanta ênfase, ou com tanto gosto, quanto os fãs gostariam de ver, entende? Boa. Só antes de entrar, de adentrar na resposta,
Só explicando aqui um pouquinho, porque às vezes esse conteúdo, essas definições dão um nó na cabeça de algumas pessoas. Então, o transmídia, o que é que acontece? É eu pegar um contexto ali, tipo, eu crio o meu universo, tenho a minha história com os meus personagens, e aí aquela história, ou parte dela, com alguns personagens primários ou secundários, principais ou secundários, vai se desenvolver em outra mídia. Então, é tipo, eu desenvolvo originalmente um filme, e depois parte daquele universo vai se desenrolar paralelamente em um livro, em um jogo, em uma série animada, em uma série live action. O cross-mídia é você ter o mesmo conteúdo adaptado para mídias diferentes. Então, um livro que vira filme, um filme que vira jogo, um jogo que vira série, mas ali a história é a mesma, com os mesmos personagens. Claro que, às vezes, alguns roteiristas fazem algumas alterações e inserem personagens que não existem para que a história faça sentido dentro daquela mídia. Sim. E ainda tem o crossover, que é você cruzar storylines, linhas de histórias diferentes, para criar um terceiro universo, que aí seria uma terceira narrativa que seria compartilhada. É você ter uma narrativa A, uma narrativa B, e depois você junta as duas para formar uma terceira, ou mais, né? Isso aí não ocorre com tanta frequência, primeiro, porque, em se tratando de Hollywood, o cinema em Hollywood é uma coisa comercial. Então, a gente está falando de franquias, a gente está falando de marcas registradas. Essas marcas, por serem registradas, elas têm proprietários, e esses proprietários, como empresários, eles têm interesses que, por vezes, não convergem. Então, um proprietário de uma franquia A quer seguir um rumo, o proprietário da franquia B quer seguir outro rumo, e isso acaba dificultando a criação de um crossover que daria um universo expandido entre duas histórias, entre duas marcas. Quando há um planejamento ali sobre o mesmo guarda-chuva, né, de uma empresa maior, como é que a gente vê aqui na Disney e na Marvel, então o negócio anda melhor. Gente, este episódio com o Felipe, a Michelle e o Vitor tem mais de 1 hora de duração. Se você quiser conferir todos os papos, todas as reflexões, vai lá na sua plataforma de streaming de áudio favorita, pesquisa Papo de Mídias, que você vai encontrar o episódio 22. Bom, curtiu? Então, deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.